Então, antes da gente achar os valores do ponto de fusão do gelo e ebulição da água, a gente vai construir uma equação que permita fazer a conversão entre essa escala x e entre a escala c. Então, a gente vai pegar esse gráfico e a gente vai escrever duas escalas com as informações contidas no gráfico. Um gráfico a gente vai chamar de gráfico x, o outro de gráfico c. Então, vamos escrever aqui. Isso aí vai permitir que a gente faça uma comparação mais adequada entre as escalas. Então, escala x e a escala c. E agora vamos analisar o gráfico, né? Para extrair as informações importantes para resolver a questão. A gente tem dois pontos dados. Esse ponto sobre o eixo de C e esse ponto aqui, né? Essa coordenada entre 50 e 100, né? O encontro dessas coordenadas 50 e 100. Então, o que a gente pode observar? Quando C é 30, certo? Quando C é 30, o x vai ser 0. A gente sabe disso porque o gráfico aqui toca o eixo de C. Nesse ponto, o valor do eixo x, que está na vertical, é 0. E quando C é 50, o x é 100. Como está aqui mostrado, né? Então, agora a gente vai estabelecer uma temperatura qualquer, que a gente vai chamar essa temperatura de C. Vou marcar um ponto qualquer aqui. Então, se 100 está para 50 e 0 está para 30, seguindo essa proporção, a gente pode dizer que uma temperatura qualquer em x terá uma correspondente em C. E aí nós criamos duas frações. Uma das frações vai ser assim criada. A gente pega o x, a temperatura aqui do meio, que a gente está chamando, é arbitrária, e subtrai do zero. Então, x menos 0 sobre 100, que é a temperatura de cima, também menos 0. Isso vai ser igual a C menos 30, né, proporcionalmente, C menos 30, sobre 50 menos 30. Então, subtraindo esses valores, a gente vai ter x sobre 100 igual a C menos 30 sobre 50 menos 30, 20. Simplificando por 10, 20 por 10 dá 2, 100 por 10 dá 10. 2 e 10 são pares, dá para simplificar por 2 ainda. Então, 2 por 2 dá 1 e 10 por 2 dá 5. Fazendo meios por extremos, x vezes 1 vai ser igual a x, né? E isso será igual a 5 vezes c, 5c, menos 5 vezes 30, 150. Então, essa é a nossa equação. A relação que há entre x e c é que a temperatura em x é igual a 5 vezes a temperatura em c menos 150. Então, com isso a gente pode encontrar o ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água. No ponto de fusão de gelo, a temperatura em Celsius ela é igual a 0. Então, a gente substitui na equação e vai ter x igual a 5 vezes 0 menos 150. Como 5 vezes 0 é 0, a temperatura na escala x em que o gelo se funde é menos 150. Com relação ao ponto de ebulição, em Celsius, o ponto de ebulição da água é de 100 graus. Substituindo na equação, 5 vezes 100 menos 150. Então, primeiro a gente faz essa multiplicação, né? Então, x será igual a 5 vezes 100 a 500 menos 150. X será igual a 350. Então, a temperatura de fusão do gelo na escala x, 150, e a temperatura de ebulição da água na escala x, 350, o que dá como resposta a letra C.